Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 15 de abril de 2021. Então, observando bem o que aconteceu nos acumulados entre os dias 13, 12 e 11, o que vemos é que a maior parte do país realmente ainda continua apresentando um tempo seco mais estável. Claro que em algumas regiões, por exemplo aqui no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aqui parte da costa norte, da região norte e da costa norte do Nordeste, tem apresentado uma chuva bem distribuída, também aqui na região do Acre. Porém, essa parte mais central aqui realmente do país está apresentando um tempo seco bem definido. O que nós observamos agora é que na região sul tem um avanço de um sistema frontal, deve trazer uma chuva para a região sul, mas nada tão significativo a ponto de mudar a característica que nós vemos hoje, esse tempo mais seco definido. Também aqui na região mais ao norte do país vemos uma distribuição de chuvas boas, que vem ocorrendo ao longo dos últimos dias, principalmente pela atuação das ICIT aqui próximo ao Nordeste brasileiro e das perturbações ondulatórias dos alisios do Sudeste, mais aqui na região da costa leste do Nordeste. Também as ICIT ajudando a organizar a convecção e chuva na região norte. Observando agora a primeira projeção, que é a do modelo Cosmo do IMET, lá até o dia 22, esse modelo ele prevê aí 7 dias à frente. O que vemos é a manutenção desse estado, uma região mais seca que, claro, tem alguns pontos que apresentam uma chuva ainda mais de forma bem fraca. A região sul tem o retorno de uma chuva também, mas nada tão significativo. E realmente a gente tem a passagem da frente e a maior concentração de chuva, a chuva com maior intensidade acumulada nos próximos 7 dias. O modelo Cosmo do IMET está prevendo aqui para a região mais da costa do Sudeste, pegando bem São Paulo e Rio de Janeiro, como também aqui a costa da região sul, principalmente entre o Paraná e Santa Catarina. Então esse é o padrão que nós vemos. Depois temos o avanço da frente. Tem a tentativa da formação de um corredor de umidade aqui, mas como a gente já está caminhando para o inverno, isso cada vez mais é difícil. Volta a chover um pouco aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, mas também nada muito significativo a ponto de reverter a situação atual. E o que nós observamos é a continuidade das chuvas aqui realmente na região norte do país, avançando um pouco aqui sobre o Nordeste, e também ficar de olho aqui. Esse pulso das perturbações ondulatórias dos alísios do Sudeste deve trazer um sistema de baixa pressão e trazer chuvas bem intensas aqui para a costa entre Sergipe e Pernambuco. Então, ficar de olho, e esse núcleo ele pega bem mesmo aqui o litoral de Alagoas. Então, observar o que vai acontecer, mas essa é a perspectiva que nós temos para os próximos dias. Manutenção da concentração das chuvas mais ao norte do país, retorno um pouco das chuvas mais na região centro-sul, mas nada tão significativo. E olhando lá um pouco já para o dia 22, o que nós vemos é que a frente ela consegue avançar e consegue chegar a atuar aqui um pouco sobre a Bahia, pegando bem também alguns estados da região norte. E isso é o que deve acontecer. Com isso, você acaba trazendo, quando a frente passa, na retaguarda da frente, um tempo mais seco e frio, pegando bem a região centro-sul, mantendo aí o estado de um tempo mais seco, por exemplo, na região sul do país. Observando agora o que o modelo GFS está mostrando de projeção para os próximos dias no campo de pressão atmosférica, continuamos com aquele mesmo padrão. As frentes elas avançam, os sistemas aqui de baixa pressão, os ciclones com as frentes associadas, eles conseguem avançar ou mantém-se aqui próximo à região sul do país. Ele tem uma componente mais zonal, de oeste para leste, e essa componente de sul para a região equatorial
ela é bem menor. Então os modelos eles passam mais na zonal do que de forma meridional. Isso implica dizer que as frentes elas estão passando mais sobre o oceano do que em si sobre o continente. Claro, em alguns momentos você tem a interação dessas frentes sobre o continente, mas também não forma nada de chuvas muito significativas. E olhando o campo de altura geopotencial, nós não vemos nenhum geopotencial por enquanto núcleo flechado aqui, mas na região central do país, com geopotencial de 588 ou 590, né, que em outros modelos seriam 5.880 ou 5.900, que quando a gente tem estabelecimento desse geopotencial, provavelmente você tem aí estabelecimento de um sistema de alta pressão mais persistente que pode se transformar em um bloqueio atmosférico. O que nós vemos é que a perspectiva para os próximos 15 dias nós não devemos ter atuação de nenhum tipo desses sistemas. Olhando agora a precipitação acumulada do modelo americano GFS, né, para os próximos 14, 15 dias aproximadamente, nós vemos a passagem das frentes. Essas frentes elas chegam na região nordeste, trazem aqui a organização de convecção bem profunda na região nordeste, principalmente aqui nessa interação entre a região nordeste e a região norte, pegando um pouco também a interação das ICIT. Então, qual é a perspectiva dos próximos dias? As frentes devem passar realmente rapidamente sobre a região sul e região sudeste e devem trazer umas chuvas concentradas na região norte e nordeste do país. O que acontece é que ela traz uma chuva aqui para a região centro-oeste, sudeste, sul, mas não é nada tão significativo, até porque a maior intensidade realmente das chuvas, se você observar, acaba se concentrando sobre a região do Oceano Atlântico. E olhando a questão da temperatura, a gente vê que em alguns pontos, né, em alguns momentos, nós temos uma temperatura bem elevada, principalmente na região sudeste e nordeste do país, o que pode, lá no final do horizonte, trazer aí uma perspectiva já na virada de mês de elevação de carga para a semana operativa RV0, por exemplo, de maio. Então a gente tem essa perspectiva. Em alguns momentos a região do sul fica um pouco bem mais fria, mas algo bem parecido do que realmente deve acontecer nesses próximos dias, né? Já que a gente está caminhando realmente para o período do inverno no hemisfério sul. Olhando agora o armazenamento de água no solo, a perspectiva é a maior parte do país aqui apresentando uma redução de chuvas, né, principalmente entre o centro-oeste e sudeste e a região nordeste. Nós vemos que hoje o modelo já mostra uma leve recuperação do armazenamento de água no solo na região sul, porém não atinge aí a casa de 90%, né, na média fica algo em torno de 60%, 70%. E a manutenção do estado do armazenamento de água no solo bem úmido na região norte ao longo dos próximos dias. Então a gente vê que o único destaque de melhoria realmente é aqui na região sul, que deve ter uma leve melhora, mas nada tão significativo. Então o que nós vemos aí para os próximos dias é quadrilátero dos reservatórios, né? Bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, apresentando redução de chuvas. Acontece uma chuva, mas nada tão significativo a ponto de reverter a queda das vazões que nós temos hoje. Bacias do Xingu, Belo Monte e Tocantins, Tucuruí também está apresentando essa redução de chuvas, mas como são bacias grandes, né, gigantes na verdade, você tem aí uma inércia dessas bacias, cai a vazão ou ela mantém o estado da vazão por um longo período de tempo. E isso a gente só vai perceber ao longo dos próximos dias uma queda mais acentuada quando realmente a gente começar a ter essa redução mais acentuada também. Região sul apresenta a diminuição das vazões nos próximos dias, porém a gente vê que tem uma recuperação de armazenamento de água no solo. Pode sim ter uma pequena elevação de vazões, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito nos preços. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem apresentado chuvas expressivas ali no centro-norte da Bolívia e deve apresentar um aumento fraco gradativo das vazões ou a manutenção ao longo aí da próxima semana. Observando que os modelos que o INS trabalha estão mostrando, tanto o SMWF como o GEFS têm um padrão bem semelhante. O SMWF ainda coloca uma chuva um pouco mais intensa na região sul do país. Já o ETA ele fica meio discordando, né? Na região centro-sul ele meio que discorda
Tem uma chuva bem distribuída também, mas nada tão significativo, mas na região centro-norte do país ele tem um padrão bem semelhante. Mas a tendência é que realmente o ETA e o GEFS converjam, né, para que pro SMWF fiquem mais parecidos com o que o SMWF está mostrando, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.